aqui ao longo de tantos anos de ministério nessa igreja, somando todos os anos desde que eu cheguei nessa cidade, dá aí em torno já de aproximadamente 20 anos, Cleia, de ministério, Henrique, meu querido Catu, nessa igreja. E ao longo desses anos, claro que nós mudamos muito. Eu cheguei aqui com 38 anos, hoje eu estou com 58 anos. E muitas coisas já aconteceram e passaram em nosso meio. Mas aqueles que estão aqui há tanto tempo, alguns estão aqui desde antes de eu chegar, sabem da minha paixão por alguns personagens bíblicos. E eu creio até que se a gente fizesse uma enquete com as pessoas mais antigas desta igreja, elas não hesitariam em talvez dizer 3 ou 4 personagens bíblicos que eu tenho tanta paixão, que eu prego tanto, que eu faço tanta alusão quando estou expondo a palavra de Deus. E vocês também devem perceber da minha paixão pela literatura do Antigo Testamento. Eu posso estar errado, inclusive, no que eu vou dizer, porque eu nunca fiz pesquisa com os meus colegas desse distrito, mas eu ouso dizer que talvez o pastor que pregue mais sobre a literatura do Antigo Testamento seja eu. E às vezes eu fico pensando, por que é que eu sou levado a pregar tanto na literatura do Antigo Testamento? E a resposta mais óbvia que vem ao meu coração são 2 respostas. A primeira delas é que meu pai sempre foi um amante das Escrituras, e as histórias do Antigo Testamento sempre foram as histórias que eu e ele mais conversávamos. Eu tive um pai amante da palavra e um pai, eu louvo a Deus, está vivo ainda, vai fazer 93 anos nesse mês, se Deus permitir, mas foi um pai presente na questão de estudo da palavra, e ele me legou o amor pelas Escrituras e o amor pela literatura do Antigo Testamento. Nós sentávamos às vezes e ele me contava a história e nós discutíamos sobre a história, e eu cresci assim, cheguei na minha fase de adolescente e de juventude, tendo um pai com quem eu conversava a respeito das Escrituras, e eu penso que não há nada melhor para um filho do que ter um pai que lhes ensine a palavra, que ame a palavra e que lhe dê exemplo a respeito do amor pelo livro sagrado e também que viva aquilo que o livro sagrado ensina. Mas em segundo lugar, eu penso que, consociado a isso, é a minha formação em história. Os irmãos da igreja sabem que eu sou historiador, professor de história. E o amor pelas coisas antigas, quando eu entrei para estudar história, isso casou, isso foi conectado, e aí eu tenho uma paixão muito grande. Mas voltando aos personagens, os irmãos sabem da minha paixão por Davi, por exemplo. Esse é o personagem para mim, no Antigo Testamento, que tem uma primazia muito grande. O outro personagem que eu recorro sempre, principalmente em questões de liderança, é o Neemias. Esse personagem é muito interessante. Um outro personagem que mostra para nós como viver numa cultura pagã, numa cultura ímpia, numa cultura imprópria, mas conseguir viver num estado de santidade, num estado de fidelidade a Deus, passando por muitos reinos ímpios e sendo um dos principais dentro desses reinos, estando como um sábio, inclusive nas cortes desses reinos, é Daniel. Daniel é considerado alguém excepcional, um jovem excelente, porque ele consegue viver uma fidelidade a Deus, estando em culturas, porque não somente foi a cultura babilônica, mas outras culturas que se sucederam quando a Babilônia cai, e Daniel permanece se mantendo fiel ao Senhor, se mantendo firme ao Senhor. Isso significa dizer, irmãos, que as culturas, ou as ideologias, ou tudo aquilo que vem
as filosofias, os conceitos, os paradigmas que se renovam a cada tempo, muitas vezes eles podem nos pressionar, podem fazer com que a gente possa até se sentir seduzido, mas aqueles que são fiéis ao Senhor vão continuar firmes, vão continuar com a sua fidelidade, não vão se prostituir, não vão se promiscuir, vão continuar firmes, não sendo seduzidos por conceitos, por aquilo que Nabucodonosor quis fazer com Daniel. E finalmente, amados, esse personagem Moisés, para mim tem uma grande referência, é uma grande referência. Moisés, meu Deus do céu, você já deve ter lido a história desse menino. Nascido no Egito, no tempo da escravidão, e de como foi salvo, e de como foi criado na corte, depois foi para Midian, e depois foi chamado por Deus, que se revela para ele como o Yahvé dos seus antepassados, o Deus dos seus antepassados, para que ele agora, com a grande missão de tirar o povo do Egito para a terra prometida. A Escritura diz que Moisés era um homem manso, diz até que não houve homem mais manso como ele. Eu fico pensando que Moisés tinha que ser realmente um homem muito manso, para aguentar todas aquelas insubordinações, todas aquelas murmurações e reclamações do povo que sai do Egito com ele. Não poderia ser alguém com temperamento muito tempestivo, muito forte, porque talvez não conseguisse liderar aquele povo. Com toda a mansidão de Moisés, vocês devem lembrar que algumas vezes ele cansou, e ele chega até a querer desistir algumas vezes, mas quando Deus fala que vai varrer aquele povo, ele chega como intercessor e diz: risca o meu nome que tu no livro que tu escreveste, se tu vais fazer isso com esse povo. Esse é um líder exemplar para nós. Esse é um homem que a gente olha para ele e a gente se sente motivado a continuar. Escute. Geralmente eu digo que Moisés, ele sabe dar lições sobre a vida. Assim como Salomão escreve os Provérbios e o livro de Eclesiastes, e dá lições sobre a vida. Salomão inclusive diz, você deve lembrar, ele na sua velhice escreve o livro dizendo que tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. E Salomão, ele começa a entender que as coisas que ele experimentou, porque teve 1000 mulheres, porque teve fama, porque teve bens, porque consolidou o reino, fez tanta coisa, mas no final ele diz que às vezes a gente parece correr buscando as coisas no vento, que essas coisas elas são passageiras, elas são efêmeras. Moisés é um homem também que sabe escrever sobre a vida. Eu penso que Moisés viveu uma vida com muita intensidade. Eu não sei se você vê assim. Moisés viveu, os números na Bíblia, eu não sou numerólogo, nunca fui, os irmãos sabem. Mas os números na Bíblia, eles têm um significado. Por exemplo, 40 anos significa uma geração. 7 significa o número da perfeição. 6, os estudiosos da tipologia dizem que significa o número do homem. 40 é uma geração. Você percebe que os estudiosos judeus ou os escritores judeus, quando eles vão falar de uma geração, geralmente eles falam de 40 anos. Para o judeu uma geração era 40 anos. Por isso que o povo do Egito, sai do Egito e passa 40 anos no deserto, porque toda uma geração de 600 homens que saíram a pé do Egito, com exceção de Josué e Calebe, morrem no deserto. Porque essa geração que saiu não entrava, não podia entrar. E uma nova geração que nasceu no deserto foi quem entrou. Moisés vive 3 períodos de 40 anos. Moisés vive 40 anos na corte egípcia, tratado como um príncipe. Aprendeu a língua, obviamente, porque desde cedo
apesar de ter sido amamentado por sua mãe, mas ele é trazido posteriormente para o palácio do faraó, criado pela filha do faraó. Ele cresce como príncipe, aprende a religião egípcia, aprende a língua e a cultura dos egípcios. Mas os irmãos sabem que depois ele passa 40 anos no deserto de Midian, fugido do egípcio. E no deserto ele passa 40 anos. 40 anos ele passa como pastor de ovelhas. Ele conhece a sua esposa, casa, tem filhos. E permanece 40 anos. E quando eu olho a Escritura Sagrada, ele no deserto de Midian, eu penso, como pode alguém que morava numa corte, num palácio, que tinha o melhor, obviamente, a melhor bebida, a melhor comida, o melhor conforto, o aconchego, talvez as mulheres que ele quisesse naquela cultura, mas agora ele vai para o deserto de Midian, Deus o leva para o deserto do Midian, e eu penso, à luz do meu conhecimento, é que Deus o levou exatamente para o deserto de Midian, porque Deus sabia o que iria fazer com ele, porque Deus iria comissioná-lo para uma grande obra, para uma grande tarefa, que era tirar o povo do Egito e levar para Canaã. E é interessante, os métodos de Deus muitas vezes nos parecem estranhos, porque Elias é forjado também assim. Deus o leva para um lugar e deixa-o só, e Elias é alimentado por corvos, bebe de um ribeiro. As coisas de Deus às vezes parecem estranhas para nós, irmãos. A lógica, muitas vezes, que nós queremos entender Deus e as coisas que Ele faz, muitas vezes nós desejamos fazer pelo nosso prisma humano, e é por isso que nós falhamos, porque muitas vezes nós queremos encaixotar Deus, trazer Deus para a nossa realidade humanizada, racionalizada, quando nós estamos tratando com aquele que é soberano, aquele que o profeta Isaías vai dizer que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos, aquele que o caminho dele são mais altos do que o nosso caminho, é aquele que o apóstolo Paulo, terminando o seu lindo discurso sobre Israel, no capítulo de número 10, ele chega no capítulo 11, e ele faz uma abertura dizendo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quem foi o teu conselheiro, Senhor? Quem primeiro deu a ti? Lembram disso? E às vezes nós não entendemos como Deus nos trata. E finalmente, amados, o último período da vida desse homem, é exatamente, você deve lembrar, quando ele se revela para Moisés numa sarça que ardia e não se consumia, e o Deus poderoso se revela para ele. Ele põe algumas dificuldades para fazer a obra de Deus, e como Deus é paciente, porque ele diz, eu sou pesado na fala, e Deus fala assim, Arão, teu irmão vai contigo, ele vai falar, será o teu porta-voz. E agora Moisés passa os 40 anos últimos da sua vida, levando o povo para a terra prometida. Levando o povo para a terra prometida. Nós sabemos, irmãos, é outra coisa que eu já vi muita gente discutir, como é que pode, Deus olhou para esse homem, chamou esse homem, e não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Quando chegar no céu, você conversa com Deus. Eu não vou dar minhas explicações aqui, mas o texto bíblico é claro do porquê que ele não entra na terra prometida. E exatamente, Deus já tem falado para Moisés que ele não entraria na terra prometida. E agora você perceba, você está com a sua Bíblia aberta, assim espero eu. Porque a Bíblia diz, passou Moisés a falar estas palavras, e veja, que ele diz, eu sou hoje, da idade de 120 anos. Eu já não posso sair e entrar. Aí ele diz assim, e o Senhor me disse, não passarás o Jordão. E nós sabemos que essa foi uma grande verdade, porque depois o que se sucede é que Moisés sobe no Monte Nebo, e ele olha Canaã, ele contempla Canaã, e ali mesmo ele morre. Seu corpo nunca foi achado. Ele morre.
o comissionamento é dado para Josué, o seu fiel escudeiro, o seu discípulo mais próximo, o homem que foi forjado ao lado de um grande líder. Mas o que nós temos em nossas mãos, amados e amadas, é aquilo que é o último discurso de Moisés. Pelo menos na minha versão diz, as últimas disposições de Moisés. Essas são as últimas palavras que Moisés diz para o povo, todo o povo de Israel, mas também ele diz para Josué. Você perceba que no final, no verso 7, a Escritura diz, chamou Moisés a Josué e lhe disse. E aí nós vemos, irmãos e irmãs, as palavras desse grande líder para o seu sucessor. Por favor, compreenda isso. Geralmente eu fico pensando, amados e amadas, que apesar, escute, que apesar de todas as maravilhas que o povo de Israel tinha visto no deserto, de todas as coisas sobrenaturais que eles tinham presenciado, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, eu não tenho dúvidas de que essas pessoas ainda têm temores no coração, talvez tenham incertezas no seu coração. E quando eu falo desses temores, dessas fragilidades e incertezas, na minha mente vem logo aquele episódio que é narrado em Números 13 e Números 14, quando Moisés e Arão mandam 12 príncipes, 12 principais, 12 representantes das tribos para espiar Canaã. Eles estão numa região chamada Transjordânia, e aí Moisés manda-os para lá, e nós sabemos muito bem como é que esses homens voltam com o relato, quando 10 dele começam a dar um relato terrível sobre o que eles viram, e eles não estão mentindo. As cidades são cidades fortificadas, verdade. Há homens gigantes na terra, verdade também. Nós sabemos que Davi lutou com um grande gigante, e quando você começa a estudar sobre gigantes da Escritura Sagrada, você vai perceber, talvez você vai entender que esses homens não eram de 5 metros de altura, 4 metros de altura, mas homens com mais de 2 metros de altura, quase 3 metros de altura. E eles começam a falar das coisas que eles viram na terra. Claro que no relato desses homens há um sentimento de pessimismo, negativismo profundo, mas eu penso que há um sentimento de temor, de medo, de ansiedade, como agora eu imagino que começa a ser tomado no coração de todo Israel. Porque vocês imaginem, quando um grande líder é levantado numa nação, para um povo, para uma etnia, para uma cultura, as pessoas esperam muito dele, as pessoas olham muito para ele, as pessoas confiam muito nele, e quando essa pessoa sai de cena, você percebe que muitas vezes cultura, etnia, grupo, às vezes até passa por um momento difícil, e tem associações, agremiações, países que entram no verdadeiro caos. Isso acontece até na igreja, irmãos. Quando a igreja deixa de olhar para Jesus, e a igreja começa a olhar somente para o pastor, e tem o pastor como o grande ícone, o grande ídolo, o grande nome, a grande personalidade. Quando esse pastor deixa a igreja, ou quando esse pastor morre, a igreja entra no caos. Eu penso que o povo está olhando para Moisés, e agora Moisés velho está dizendo que vai morrer. Geralmente eu imagino, irmãos e irmãs, que eu não tenho dúvidas que muita gente foi tomada de ansiedade, de medo, de insegurança, de incerteza. Como será agora? O que vem agora? Ou o que virá agora? E aí Moisés fala algumas coisas que eu penso que é muito importante a gente refletir sobre elas, embora aqui de modo resumido. Eu queria a sua participação nesse momento agora. Fique muito atento. Porque essas últimas palavras de Moisés, irmãos, elas são decisivas para o povo. Elas são decisivas para Josué.
e eu creio que são decisivas para mim e decisivas para você. A primeira coisa que Moisés faz é trazer ao povo a confiança e a certeza de que Deus iria lhes dar bom êxito e de que Deus sempre estaria com eles. Trazendo para a nossa realidade, eu posso dizer que Moisés traz para nós a profunda realidade da confiança e de certeza de que o nosso Deus nos dará bom êxito e de que o nosso Deus sempre estará comigo e com você. Essa é uma certeza que Moisés traz. E às vezes, irmãos, eu quero fazer um adendo aqui. Às vezes você pode pensar, o bom êxito, no caso aqui, seria a conquista da terra. Aleluia, glória a Deus. O bom êxito, talvez você que está me ouvindo aqui, ou me ouvindo pela internet, possa pensar, o bom êxito pode ser a casa que eu estou querendo, o bom êxito pode ser o carro que eu estou querendo, o bom êxito pode ser o emprego que eu estou pleiteando, sei lá, você pode pensar em qualquer uma dessas coisas, e eu quero animar você, eu quero dizer a você que Deus é tão misericordioso, que muitas vezes Ele concede aquilo que o nosso coração deseja, aquilo que o nosso coração quer, mas o bom êxito, acima de tudo, amados e amadas, é a garantia que nós teremos a vida eterna com Ele. Esse é o maior êxito que nós podemos ter em nossa vida. Eu tenho dito, vez por outra nos cultos da manhã, aqui em nosso meio, em outras igrejas que eu tenho tido o privilégio de pregar, que o cristianismo, irmãos, é uma fé que a gente já sabe o final. O cristianismo é uma fé que já tem um spoiler pronto, e a gente não fica triste quando a gente escolhe ou a gente fala do spoiler, porque no cristianismo a gente pode dizer, Jesus já venceu, o seu reino eterno já vai ser implantado, e a garantia para mim e você de bom êxito é prometida e segura. Mas se você talvez tenha chegado aqui, eu tenho coisas sim, pessoais, irmãos e materiais, que eu tenho orado a Deus, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes fazer isso, se Tu quiseres, Tu pode fazer isso, e eu sei que Ele pode, mediante a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Veja o destaque do verso 3, você está com a Bíblia Sagrada aberta, veja o que Moisés diz ao povo no verso de número 3, o Senhor teu Deus passará diante de ti, Ele destruirá as nações de diante de ti, e tu as possuirás. Eu queria que você lesse comigo essa porção, vamos ler junto o verso 3, vamos lá? O Senhor teu Deus passará adiante de ti, Ele destruirá as nações de diante de ti, e tu as possuirás. Só até aí. Eu queria ressaltar algumas coisas que parecem tão basilares, parecem tão básicas, mas como nós precisamos ler a Escritura Sagrada, compreendendo-a e trazendo-a para a nossa vida. Perceba, eu queria destacar aqui que Moisés diz assim, o Senhor teu Deus. Eu imagino que na mente desse grande líder e do povo que conhecia Yahvé, o único povo monoteísta na civilização antiga, todos os outros eram politeístas, na cabeça daquele povo, e quando Moisés fala, ele está dizendo, o único Deus, o Deus verdadeiro, o Senhor dos exércitos, o soberano, o majestoso, o eterno, que é assim que os judeus gostavam de chamá-lo, o eterno, o majestoso, o soberano, é o teu Deus, não é um Deus qualquer, não é como Baal, o Deus das moscas, não é como a deusa Aserá, não é, esse Deus é o Deus que se revela, esse Deus é o Deus que faz o monte fumegar, quando falava com Moisés, quando eu fico olhando aquela escritura dizendo isso, Moisés lá em cima, e tome relâmpago, tome raio, e o povo embaixo olhando, abismado,
Esse Deus que a sua voz é como o som das muitas águas, é como voz de trovão. Esse Deus que cavalga nas asas do vento. Esse Deus que comanda as estações do ano. Ah, queridos, nós precisamos confiar e crer nesse Deus. Deus forte. O Deus que é o pastor amado. O Deus da provisão. O Deus do cuidado. O Yahvé Chamar. O Deus presente. O Emanuel está comigo e contigo. É isso que Moisés está dizendo. É esse Deus. Aí ele diz assim, ó, passará adiante de ti, oh queridos e queridas. Permita-me dizer que aqui eu não tenho dúvida de que Moisés estava querendo dizer, ele vai na frente. Ele vai adiante de vocês. E saiba que sem Ele, vocês não irão conseguir nada. Vocês viram isso nesse tempo todo no deserto. E Ele diz, Ele vai destruir todas as nações. É interessante que no verso 5 e no verso 6, Moisés fala mais sobre isso. Entenda, escute. Quando ele diz, quando pois o Senhor vos entregar esse povo diante de vocês, não temam, nem se atemorize diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai com vocês. No verso 8 ele diz, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. É isso que ele diz, amados, é a garantia de que Ele vai adiante de nós, é a garantia para a gente não permitir que o nosso coração seja tomado de medo, de ansiedade, de pavor, de pânico. É a garantia para que o nosso coração não seja tomado de temor. Ele diz assim, porque o Senhor, vosso Deus, se Ele é o teu Deus, é quem vai com você. Vocês sabem, eu estava pregando sexta-feira passada na Igreja Central para os casais, sobre a presença de Deus na nossa vida. Eu estava dizendo aos casais lá da igreja de Lagoa Nova, sexta-feira, a melhor coisa do mundo, amados, escute, a melhor coisa do mundo é nós sabermos que Deus está conosco. Irmão, a gente pode não ter certeza de muita coisa na vida, mas se a gente tem a certeza de que Deus está conosco, amados, isso é muito importante, muito relevante. E Ele está dizendo que não nos deixa, nem nos desampara. Jesus fala, não deixarei vocês órfãos, enviarei para vocês o Consolador. Ele estará sempre com vocês. Estarei convosco todos os dias da sua vida. Davi tinha convicção disso. Davi tinha tanta convicção disso que no Salmo 23, ele diz, olha, certamente que a misericórdia e que a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Davi tinha tanta convicção disso, que ele diz, ainda que eu ande, que eu vá, que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, Senhor, porque eu sei que Tu estás comigo. Não há convicção maior do que essa. Eu estava pregando aos casais lá sexta-feira e mostrei duas coisas interessantes que mostram isso, para que os irmãos entendam. No Antigo Testamento principalmente, quando Deus disse que queria habitar no meio do povo, Ele manda Moisés construir um tabernáculo para que a arca seja colocada lá, a arca da aliança, a arca do concerto. E os irmãos devem lembrar dessa passagem, que a glória de Deus enche o santíssimo lugar, quando eles iam para uma batalha, e quando eles iam sair para o deslocamento, os levitas desmontavam todo o tabernáculo, colocavam a arca
nos ombros e levavam, era símbolo da presença de Deus. Entenda isso. Não era que Deus estava ali, mas era símbolo da presença de Deus. O Deus que disse: eu quero habitar no meio de vocês, eu quero tabernacular no meio de vocês. E é interessante, amados, porque tem um episódio que está registrado no livro de 1 Samuel, quando os filisteus, em guerra contra os judeus, tomam a arca, levam para a casa do seu ídolo Dagon. Vocês devem lembrar dessa passagem. O sacerdote Eli, o pai de Hofni e Finéias, já é velho de idade. Eu creio que os irmãos devem lembrar. E quando chega a notícia para Eli, e a notícia chega assim: Eli, a arca foi tomada e os teus filhos foram mortos. A Bíblia Sagrada diz que ele cai para trás, ele já é de idoso, e quebra o pescoço e morre ali na hora. Mas eu acho interessante que o historiador bíblico diz que a mensagem chegou para ele: a arca do Senhor foi levada e os seus filhos foram mortos. Eu não quero fazer nenhuma presunção, amados, que a Escritura não me autoriza, mas no meu entendimento, Eli é tomado de perplexidade e de sobressalto, acima de tudo, porque a arca foi tomada. E eu vou dizer a você porque eu tenho essa conclusão. Porque mais da frente, a mulher de Finéias, que está grávida, ela recebe a seguinte notícia: a arca foi tomada pelos filisteus e o teu marido morreu. Ela tem dores, ela está para parir, ela tem um menino, e quando o menino nasce, ela disse: põe o nome do menino de Icabode. Algumas versões diz Icabó, que significa foi-se a glória de Israel. A glória de Israel tinha ido embora, não porque Eli tinha morrido, e por causa de Hofni e Finéias, que seriam seus sucessores como sacerdotes, mas a glória de Israel foi embora, porque o símbolo da presença de Deus em Israel foi levada pelos filisteus. Irmãos, deixe-me dizer uma coisa para você que está aqui. Não há coisa pior na vida de uma pessoa quando a presença do Senhor não mais é sentida por essa pessoa. Esse é o meu medo da geração que nós vivemos. Eu tenho denunciado isso aqui quase que domingo após domingo, porque esse tempo que nós vivemos é um tempo de religiosidade. Esse tempo que nós temos vivido é um tempo de espiritualidade superficializada. As pessoas não têm intimidade com Deus, com Jesus e com o Espírito. As pessoas parecem muitas vezes cumprir tabela, domingo após domingo, domingo após domingo. Isso não é espiritualidade bíblica profunda, intimista. A outra coisa que eu tenho denunciado é o nominalismo nessa geração. Não é à toa, irmãos, que tantas pessoas, e nós devemos orar por elas, é o que eu tenho dito à minha esposa, têm sido seduzidos por outro evangelho que não é o evangelho da graça de Deus. Um nominalismo enorme. E nós temos que entender, amados, que com essa injeção, que talvez você receba aqui no domingo à noite, isso não vai te garantir intimidade com Jesus, intimidade com Deus, intimidade com o Espírito. Nós precisamos desenvolver isso no nosso dia a dia, e não é cumprindo tabela, é buscando o Senhor em oração, intercessão, jejum, lágrimas. Não é vivendo uma vida mediocrizada de espiritualidade, teatralizada, não, irmãos, não é isso. A pior coisa do mundo é quando a gente deixa de sentir a presença de Deus, e eu creio que você vai confirmar isso. É a pior coisa do mundo, mas a melhor coisa do mundo é sentir a presença de Deus na nossa vida. Aleluia, é a visitação. É tão bom quando a gente sente Deus aqui, irmãos, quando a gente ora, quando a gente adora como a igreja adorou hoje. Queridos, eu vou dizer com vocês, às vezes eu estou pregando aqui e Deus começa a me remexer por dentro. Eu sei que é Deus e não tem coisa melhor do que isso.
E eu vi certa feita um pensador dizer que algo que mais se aproxima do céu na terra é um casamento e uma família que tem a presença de Deus. Mas o que mais se aproxima do inferno na terra é quando uma família ou um casamento não tem a presença de Deus. Eu sei que isso é muito forte, esse pensamento não é meu. Mas para mim, amados, não podemos abrir mão da presença gloriosa do Senhor. E Moisés o tempo todo está dizendo: Deus vai com vocês. Deus vai adiante de vocês. Deus estará com vocês. Amém, meus irmãos? Eu disse a Denise que ia pregar 30 minutos, porque meu quadril está podre, meu irmão. Eu já estou há 42 minutos falando. E eu estou vendo agora aqui que são 19h49. Eu tenho certeza que a igreja está doida. Posso estar enganado. Que a gente termina aqui a benção da porta, você pegar o seu celular. Não sei nem se alguém está olhando o celular agora aí para ver o resultado. Para ir para casa correndo. E ter acesso a isso aí. O alimento aqui é melhor. Eu quero saber também o resultado. Mas eu quero comer a palavra de Deus. Deixa eu pelo menos falar o segundo ponto. Posso falar? Ih, que amém fraco, né? Vou terminar então, irmão. A segunda coisa que Moisés faz, nem que eu termine depois, eu acho que eu vou terminar domingo que vem pela manhã. A segunda coisa que Moisés faz, escute, é que ele relembra ao povo aquilo que Deus tinha feito no passado em favor deles. E o meu argumento é que se Moisés faz isso, é que Moisés quer trazer para o povo a seguinte verdade: se ele fez no passado, ele pode fazer hoje. Veja aqui no verso número 4, Moisés fala assim: o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Eu falei da minha paixão por alguns personagens, mas eu também tenho uma paixão pela cultura israelita, como povo da promessa. E uma das coisas que mais me chama a atenção nessa cultura, nessa civilização, é que esse povo, ele sempre está lembrando daquilo que Deus, parece que é ano novo, né? O povo está soltando fogos. Parece, eu vi, né? O povo faz isso quando é ano novo aqui, não é não? Começa a soltar, a gente tem que terminar o culto. Ih, irmão, tem que terminar já, né? O povo parece estar, o povo sempre está lembrando do que Deus tinha feito no passado. Se você fizer uma leitura rápida no Antigo Testamento, você vai ver que os grandes líderes de Israel, eles sempre faziam isso. Josué, inclusive, no seu livro, você vai ver, capítulo 24, quando ele vai assentar o povo nas suas possessões, ele chama os príncipes, ele chama os anciãos, e ele faz um relato imenso, desde a saída do Egito. Tem alguns deles que vai até Abraão. Eles querem lembrar o que Deus tinha feito. O Deus poderoso, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que guiou o povo durante o dia com a nuvem, com a sombra, e à noite com aquela tocha de fogo, o Deus que fez que águas amargas se tornassem doces, o Deus que trouxe o maná do céu, o Deus que mandou cordonizes, o Deus que derrotou exércitos muito mais belicosos e poderosos do que os israelitas, que era um grupo de pastores. Esse é o Deus. E aí, amados, que aplicabilidade eu faço? Eu já disse algumas vezes aqui que eu não sou saudosista. Não sou. Denise gosta. E Denise tem uma memória, eu já disse aos irmãos, antiga, excepcional.
Ela lembra de coisas e detalhe, nome, lugar, pessoa. Que memória, uma memória gigante essa mulher tem. O HD dela está bom demais. 60 anos, mas com HD virado. É sério, irmão. Aquelazinho, tu lembra? Meu amigo, o negócio, eu tinha 18 anos de idade, eu não me lembro mais nada. Mas ela lembra. Eu não sou saudosista, mas ela é. E como é? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês para eu terminar. Eu não sou saudosista, mas é muito bom a gente lembrar aquilo que Deus fez em nossa vida de bom e de poderoso. É muito bom. É excepcional. Isso faz bem para a nossa vida. De vez em quando eu converso com um outro irmão aqui que vai lá no passado assim, quando eu morava em tal lugar, eu fiz isso, aquilo, Deus fazia isso, é bom demais. Deus visitou, Deus veio, Deus fez o milagre. Irmãos, isso alicerça a fé. É bom para a igreja. Não viver de saudosismo, mas lembrando aquilo que Deus fez de poderoso. E eu penso, irmão e irmãs, que em momento de sufoco, em momento de aperto, em momento de incerteza, de insegurança, como é bom lembrar que Deus veio e com intervenção sobrenatural, quando a gente achava que tudo estava perdido, Ele veio e agiu sobremodo, aleluia, e agiu de maneira excepcional. Amém, amados? Amém? Eu já contei alguns testemunhos para vocês aqui. Eu não sou muito de contar testemunho não, mas tem uns que é bênção, né? Eu me lembro, irmãos, quando a gente estava fazendo isso aqui, a igreja era muito menor do que é hoje. Os irmãos lembram? A gente reunia aí do lado, cresceu, tinha que vir para cá. A gente começou a fazer isso aqui, meu Deus, é só a graça de Deus. Tinha os motivadores, né? Tinha os camaradas que ficavam, aí no final de cada culto eles chegavam para mim e diziam, pastor, hoje foi bênção, tal, aquela coisa toda. Um dia, um deles chegou para mim assim, disse, pastorzão, secou a panela, o azeite da botija secou. E nós precisávamos pagar algo, irmãos. Eu não vou dizer o valor, mas era um valor considerável alto. Irmãos, eu fiquei, meu Deus, meu Pai. E a gente se pôs a orar, Fabiana. Aí naquela semana, uma pessoa que nem era membro aqui da igreja, ele era congregado. Ele ligou para mim e disse, pastor, o senhor podia vir com sua esposa? Ele frequentava a nossa igreja com toda a sua família. O senhor podia vir aqui em casa jantar conosco? Eu falei, com prazer, querido. Mas eu pensei, como a gente estava querendo que eles se tornassem membros na igreja, que era um jantar para a gente fechar a membresia. Mas não foi. Quando aquele homem me chamou, a gente jantou, no final, ele falou assim, pastor, eu lhe chamei aqui para algo muito especial. Aí ele falou assim, irmãos, por vários cultos, eu frequentei a igreja que o Senhor pastoreia, e quando a salva passava, eu chorava, porque eu não tinha um tostão para botar na salva, eu não tinha nenhum dinheiro, e meu coração se entristecia, porque eu estava passando um aperto muito grande. Mas pastor, eu recebi uma causa trabalhista agora que fazia anos, e foi muito boa, pastor. Eu quero dar uma oferta para aquilo que vocês estão fazendo. E me deu um cheque dobrado e colocou no meu bolso. Eu orei com ele, choramos juntos, agradecemos ao Senhor e viemos para casa. No carro, Denise, veja logo o cheque. E eu estou com medo de olhar esse cheque.
porque eu estou com expectativa muito grande em cima desse cheque. Porque o valor que nós temos para honrar essa semana é muito grande. Era 10 mil reais, irmãos. A gente, na verdade, devia 9.500 reais. Era um valor alto. E ela ficou o caminho todinho pedindo para eu olhar o cheque. Eu disse, a gente olha quando chegar em casa. Aquela viagem foi longa, mas nós chegamos em casa e eu peguei, botei a mão no bolso. E quando tirei, abri o cheque, 10 mil reais. Não é bom lembrar disso, irmão? Que Deus anime o coração do meu irmão Cledivaldo, que tem lutado aqui com os outros ecônomos, mas ele e Marcos têm pegado essa campanha desses ar-condicionado, tal, com gosto de gás, que Deus, não apenas a ele, mas que alimente o nosso coração com testemunhos como esse, de que Ele é poderoso, de que Ele pode fazer coisas especiais. Moisés disse ao povo, assim como ele fez com esses reis no passado, disse ao povo que acabou com eles, acabou com seus reinos e suas cidades. Esse Deus vai fazer quando vocês entrarem em Canaã. Aleluia! Esse é o Deus poderoso. O Deus que fez é o Deus que faz. E se você, amados, e às vezes eu fico pensando que tem crente que vive do passado, né? É aquele saudosista, eu já vivi isso, era tão assim. Saiba que esse Deus pode fazer com a sua vida hoje. Hoje. Ele está aqui com a sua graça para fazer hoje. Eu te convido a ficar de pé. Eu não sei se a banda pode chegar, Marcelo, se vocês podem chegar. Eu estava lembrando de um hino. Eu tentei lembrar com a Denise, mas nem ela se lembrou dessa vez.